Bom dia a todos, meu nome é Luan e vou apresentar as novidades e melhorias do módulo tributário do último mês. Como é sabido, no começo do ano sempre tem atualização do layout das EFDs. O layout 6 do FD Contribuições trouxe algumas novidades que a Bluesoft já adaptou e já está pronto para o usuário poder cumprir a obrigação a partir do primeiro mês de 2020. Uma novidade é o registro 0900, que é a composição das receitas do período, receita brutas e demais receitas. Esse registro é para quando o contribuinte for precisar retificar um arquivo do SPED Contribuições. Agora o fisco ele exige o detalhamento das receitas, a composição das receitas da última FD entregue, que seria do arquivo original ao qual está sendo retificado. Então aqui no RP agora, quando você for gerar e você colocar como retificadora o SPED Contribuições, ele vai habilitar um parâmetro que é informar a composição das receitas do período, receita brutas e demais receitas do arquivo original. Ao selecionar esse arquivo, ele vai habilitar alguns combos por bloco do SPED Contribuições. E o contribuinte terá que informar quais foram as receitas da FD entregue originalmente. Esse combo ele será usado como base para gerar o registro 0900 no SPED. O registro D100 do SPED Contribuições também traz uma validação agora, que é a validação de créditos de PIS e COFINS em inscritas casas extemporâneas. Não é permitido pelo SPED efetuar a apropriação de crédito em inscritas fiscais de serviços de transporte. Pensando nessa validação do SPED, nós da Bluesoft incluímos uma mensagem: quando houver uma competência de apuração diferente da data de entrada, neste exemplo aqui a data de entrada foi 16/12 e a competência da apuração é 1 de 2020. E nós temos ali um crédito de PIS e COFINS a ser apropriado. Neste caso vai ser habilitada essa mensagem em azul, informando: atenção, o SPED Contribuições não aceita documentos de transporte com créditos de PIS e COFINS em competência fiscal diferente da data de recebimento. Ainda nesse cenário, nós colocamos uma validação na apuração. Então, caso o usuário não veja a mensagem lá na tela, será habilitada uma aba de erro, com a mensagem também informando que há crédito de PIS e COFINS em inscritas fiscais extemporâneas. Caso essas duas validações não sejam percebidas pelo usuário, irá acusar erro no SPED, ele terá que reabrir a apuração e retificar e refazer todo esse processo. Foi implementado também no SPED Contribuições o registro 1011, que é o detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa. Este caso é para quando há um processo fiscal, onde seja, por exemplo, exigido um benefício de PIS e COFINS, como a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e esse processo ainda está em julgamento, porém, o contribuinte já começou a efetuar o desconto. O fisco ele quer saber os valores e o tempo que você está tomando crédito sem que esse processo esteja em trânsito julgado ainda. Para que seja informado esse registro 1011, será necessário que no cadastro do processo fiscal, dentro do RP, você habilite essa opção, enviar no SPED Contribuições o registro 1011, para que assim, quando todo o processo fiscal que é enviado no registro 1010, seja gerado um subregistro 1011, detalhando todas essas contribuições do período em que ele começou a tomar esse crédito sem que o processo realmente tenha sido julgado. Dentro do registro 1011 também foram implementadas algumas naturezas de ações judiciais. Foram 8 ao total e ele já está disponível também no Bluesoft para que o contribuinte possa escolher qual melhor se adequa ao seu cenário. Ainda no FD Contribuições temos o registro C500, onde ele começou agora a validar o modelo 66 de notas fiscais eletrônicas de energia elétrica e foi incluído mais um campo, que é o campo 15, que é a chave do documento eletrônico. A Bluesoft também já realizou a adequação desse cenário e já estamos prontos para atender a legislação nesse sentido. Bem, no SPED Fiscal ICMS IPI temos também algumas atualizações. A primeira é o registro 002, que é a classificação de estabelecimento industrial ou equiparado à indústria. Este registro ele se torna obrigatório quando no registro 0000, que é o do cadastro do contribuinte, nós temos a opção 0 ou 1. Se for 1,
ele vai ser industrial ou equiparado à indústria e, neste caso, deverá ser informado no cadastro da loja a classificação do estabelecimento. Nós temos ali a opção de industrial, transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento, renovação ou recondicionamento, equiparado a industrial, neste caso. É por opção, importação direta, por lei específica, não enquadrado nos códigos 5, 6 ou 7 e o código 9, que é o outros. Aí cabe ao contribuinte decidir qual é o melhor para a sua operação. Para empresas do perfil B, o SPED fiscal agora está exigindo o registro C870. Esse registro ele traz os itens do resumo diário, que seria do arquivo C800. Então, se a sua empresa lá no cadastro ADM, lojas, consulta e pré-cadastro de lojas, está com o perfil do SPED B, nós iremos gerar, a partir do primeiro mês de 2020, o registro C870, que traz os itens presentes no resumo fiscal. Uma novidade também é o registro G125, que é a geração de registros com tipo IM para entradas de ativo com SIAP. Esse registro ele pede que seja gerado toda vez que houver uma entrada de ativo onde o SIAP seja apropriado. Então, se há uma compra de um ativo onde o SIAP já foi ativado, nós iremos gerar no SPED fiscal esse registro G125 com tipo de movimento IM, que é a imobilização do bem individual. Ainda no bloco G, temos o registro G130. Foi acrescentado um novo campo, que é o número de documentos de arrecadação. Caso a nota fiscal haja algum documento de arrecadação, como GNRE, EGARI, ele deve ser indicado no campo 9. No G140 foram incluídos dois campos, o 8 e o 9. Esses dois também já foi adaptado pela Bluesoft, que eles são o valor de ICMS sobre frete e o valor de diferencial de alíquota. Então, caso haja alguma aquisição de ativos com esses dois cenários, nós já estamos preparados para alimentar o campo 8 e 9 também. Dentro do SPED fiscal também realizamos uma adaptação no registro E115 para o estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, ele pede que seja informado alguns ajustes para saídas isentas e para saídas também como outras. Aqui no RP, quando a loja for do Rio Grande do Sul, nós iremos habilitar esse campo, código de ajuste de saídas, isento, e aí nós temos um combo específico para que o contribuinte escolha qual é a melhor para a sua empresa. E tem o código de ajuste saídas outros também, que ele também vai adequar de acordo com o seu cenário de legislação. Nós iremos pegar o valor de saídas da apuração, coluna de outros e isentas, e aplicar o detalhamento referente aos códigos que foram informados na hora da geração do SPED. A gente vai gerar uma linha para cada CFOP. Então, se ele formular um código para ajuste de isentos, a gente vai pegar o CFOP 5102, informar um ajuste para isento e mais uma linha para o ajuste outras. E assim sucessivamente para todos os CFOPs de saída. Aqui é um exemplo de como será gerado o arquivo SPED fiscal para os registros E115. Realizamos uma alteração da funcionalidade lançamentos de depreciação e amortização. Hoje ela se encontra no módulo fiscal, lançamentos de depreciação e amortização. E em breve ela será migrada para o módulo de patrimônio. Por enquanto a gente deixou uma mensagem alertando o usuário de que essa funcionalidade vai ser movida para que haja adaptação. E em breve nós iremos movê-la para o módulo de patrimônio, que será em patrimônio, lançamentos de depreciação e amortização. Temos uma novidade também no campo valor residual. A gente alterou a regra do valor residual dentro do Bluesoft RP. Então agora é possível definir o valor limite que o bem de ativo poderá ser depreciado. Antes, esse valor residual dentro do RP, ele era um campo informativo. Ao dar entrada na nota, ele era populado com o valor de aquisição do bem, com o valor atual, e esse valor não era considerado para nenhuma operação dentro do RP. Então era um campo informativo do momento que o bem entrou no sistema e ele não era atualizado. Agora, com essa nova funcionalidade, nós adequamos o valor residual para o modelo padrão, que é o limite realmente até onde o bem pode ser depreciado. Então agora, quando você dá entrada em um ativo dentro do RP, esse campo ele vem zerado e fica editável. E aí você pode definir um limite até onde esse bem vai poder ser depreciável. Neste exemplo aqui,
nós definimos um valor de R$ 167 e ao chegar na depreciação, nós iremos exibir uma mensagem dizendo que não é possível depreciar este bem nesta competência, pois iria ultrapassar o valor de R$ 167, que foi definido como o valor residual. E temos também a novidade, que é o valor depreciável inicial. Como alguns dos nossos clientes controlavam o valor residual como um valor, no momento em que o bem entrou no sistema, eles tinham isso como controle, para que nós possamos mudar a regra do residual, a gente criou um novo campo, que é o valor depreciável inicial. Esse campo ele não é editável, ele não será atualizado através de operações feitas no RP, e na entrada de transferências de bens, o valor desse campo também será igual ao bem de origem. Então, se ele saiu de uma loja com um valor, ao dar entrada, ele vai considerar o valor de origem também. Neste exemplo aqui, nós temos uma aquisição de um bem intangível através de uma nota de serviço. O valor da nota foi 2.300 e ele alimentou o valor depreciável inicial como 2.300. Como vemos, o campo não é editável, ele vai ficar assim, ele não será atualizado em nenhuma operação, que é para que o cliente possa controlar o valor realmente que o bem entrou no RP. Neste outro exemplo aqui, temos um bem que é uma compra de ativo imobilizado. Foram 3 unidades do bem a R$ 200 e foi gerado como um item único de patrimônio. Então, ele gerou um item só, no valor de R$ 600, e também, seguindo as regras, o campo está estático, não está editável, e não será atualizado com as operações do RP. É isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Jéssica Regina. Vou falar das melhorias e novidades da equipe de operações e comercial. Nós fizemos uma melhoria no fim da estimativa simplificada do Mato Grosso. Então, até o dia 31/12 de 2019, existia o cálculo de estimativa simplificada para as lojas do estado do Mato Grosso. Nós retiramos as parametrizações que existiam para a realização deste cálculo na negociação de compra e no recebimento de mercadorias. E a informação das guias de NRE e da AR1, o rateio da diferença e a parametrização do cadastro do fornecedor e os lançamentos permaneceram. Na negociação de compras, a gente retirou esses campos, que é a flag do cálculo por estimativa simplificada e o resultado dos cálculos por antecipação tributária da estimativa. No recebimento de mercadorias, a gente retirou também a flag do cálculo por estimativa simplificada. Para habilitar a geração das guias, criamos o parâmetro que deverá ser habilitado apenas nos clientes que possuem loja no Mato Grosso. Está em compras, parâmetros do módulo de compras, recebimento de mercadorias. Para os clientes do Mato Grosso, essa flag já está habilitada. Temos uma novidade que é o cadastro de setores operacionais. Criamos este cadastro que em breve serão utilizados na classificação de lançamento, de transformação de produtos e futuramente em outras operações como as trocas, descartes e transferências internas. Esse cadastro fica em estoques NFE, cadastro, setores operacionais. O cadastro deverá ter 2 níveis, sendo o setor e o subsetor, como se fosse a árvore de produtos hoje no RP, ou a árvore de patrimônios. Será possível incluir, editar e inativar, excluir e visualizar as ocorrências desse setor e subsetor cadastrado. Criamos as permissões segregadas de acesso, que o usuário poderá utilizar a permissão 2974 para consultar, 2975 para incluir, 2976 para alterar e 2977 para excluir. Algumas observações sobre o cadastro de setor operacional. O setor e subsetor poderão ter código e descrição, sendo a descrição o campo obrigatório e o código é opcional. É aconselhável que, se o cliente decidir trabalhar com código nos setores, que use os códigos tanto no setor como no subsetor para ficar uma classificação mais correta. Os lançamentos serão classificados através do subsetor, que é o nível 2. Ou seja, quando for realizar um lançamento de transformação de produtos, o nível que será selecionado será o nível 2. Um setor ou subsetor que já estiver vinculado a um lançamento poderá ser inativado, mas não poderá ser excluído. Também temos melhoria na aba de estoque da nota fiscal. Foram incluídas novas colunas na aba de estoque para melhorar a análise do lançamento da nota fiscal. Então, as colunas que foram incluídas são ICMS, que é o valor do ICMS do movimento de estoque, PIS e COFINS, que são os valores também do movimento de estoque, saldo contábil anterior, custo contábil anterior, saldo contábil e custo contábil. Além disso, os valores serão demonstrados em 6 casas decimais para melhor análise do comportamento do movimento. E é isso, obrigada.
Bom dia a todos, eu vou apresentar as melhorias realizadas pelo time financeiro. Realizamos algumas melhorias na tela de aceite, no processo de aceite por EDI. Uma delas foi o pedido de baixa. O que acontece? Quando um bloqueto é cancelado, é enviado pelo banco no arquivo de varredura uma instrução de pedido de baixa daquele bloqueto que não está mais ativo no banco. Então, hoje, quando esse pedido de baixa for enviado, o sistema vai identificar o bloqueto inicial, que é o bloqueto de inclusão, e vai deixar ele como bloqueto cancelado. Quando esse bloqueto inicial estiver como aceite automático, ou seja, conciliado, nesse momento da baixa, do pedido de baixa, o aceite será retirado da duplicata, será removido o código de barra, será gravada as ocorrências de baixa tanto no bloqueto como na duplicata, e também a gente colocou uma validação que é o seguinte: se o código de barras estiver diferente do código de barras enviado, esse código de barras não será retirado, porque o usuário fez uma inclusão manual desse código novo. Uma outra melhoria que fizemos no aceite por EDI foi a validação matriz filial no aceite automático. Então, para isso, criamos um parâmetro que ele vai buscar duplicatas também pela matriz ao realizar o aceite automático. Então, através desse parâmetro, eu citei um exemplo, por exemplo, a loja matriz é a loja 8 e eu tenho as filiais 13, 14, 15 e 16. Quando o bloqueto for enviado para a loja 8 e a duplicata existir na loja 15, que é uma filial da matriz, então o aceite será realizado. Outra melhoria que fizemos foi no relatório de aceite por EDI, no relatório analítico. Incluímos todos os status que existe hoje na operação de aceite por EDI e também a possibilidade de consultar por mais de um status. Ou seja, ele pode colocar consultar por aceite automático, não encontrado, então ele pode colocar vários status aqui. Quando a gente fizer uma busca, incluímos também a coluna de duplicata, e nessa coluna ele terá o acesso ao link da edição da duplicata. Nesse relatório também vai ser possível exportar para PDF e Excel todas as informações do aceite por EDI. Aqui está uma visualização da exportação por Excel. Uma outra melhoria que fizemos foi no fluxo de caixa. Incluímos a opção de consultar por tipo de data, que a gente vai ter a opção de consultar por tipo de data da conciliação do movimento e data de pagamento. Quando for consultado por data de pagamento, traremos uma nova visualização no saldo bancário, que a gente vai trazer o saldo bancário conciliado e o saldo bancário desconciliado e o total do período consultado. E é isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. A primeira melhoria foi a inclusão de um novo filtro na impressão de etiquetas, filtro de horário. Então na opção de buscar por, agora tem um novo filtro chamado preço incluído no dia atual, onde é possível informar um horário de qual foi o preço alterado. Então ao informar o horário de alteração ali, serão listados todos os produtos que tiveram preços alterados a partir daquele horário. É uma necessidade dos nossos clientes que saber de imprimir as etiquetas só de produtos alterados, por exemplo, após o meio-dia, e não todos do dia que foram incluídos como preços alterados. Fizemos também uma melhoria no relatório de produtos com entradas em venda, com uma exportação de PDF e Excel. Então, foi ajustado os filtros da tela e essas exportações também foram incluídas na tela, tanto PDF e Excel e a configuração de colunas também no resultado. No relatório de produtos com entrada e sem venda e sem saída online, também foi colocada a opção de exportar para PDF e Excel, como esse exemplo aqui. Também foram ajustados os filtros. Também fizemos uma melhoria no relatório de preço especial, com filtro de produto. Então agora é possível incluir um produto na busca, e ao informar o produto, os filtros de loja e data inicial serão ignorados. Então, ao passar um produto para consultar, ele será exibido o produto que foi consultado e qual foi o último preço colocado como preço especial. E também a opção de configuração de colunas, as colunas de código interno do produto e o GTIN do produto, que antes não havia nesse relatório, nós incluímos. Criamos um novo menu chamado TMS, e nesse novo menu tem as informações de tudo que é relacionado à expedição, relacionado às mercadorias que no caso são de vendas. Então tem o menu de cadastros do TMS, expedição e faturamento. A parte de faturamento que é relacionado à força de vendas também continua no módulo de força de vendas,
só está replicado no novo menu TMS. Incluímos uma nova funcionalidade dentro da remuneração do motorista, que é o desconto em valor. Então, na tela de remuneração, onde são listadas todas as viagens que tem remuneração relacionada àquele motorista, na opção de valor adicional, foi incluído um novo campo, que é valor de desconto. Então, por algum motivo, há necessidade de incluir um desconto sobre aquela viagem, tem uma nova opção. O valor adicional também continua, a gente não alterou essa informação. E o motivo continua como obrigatório para salvar as alterações de inclusão de valor. E no resultado também da consulta, incluímos uma nova coluna de desconto. Com isso, para gerar o valor a pagar, ele pega a comissão, o valor adicional, menos os descontos, e gera o valor a pagar. Na hora de gerar a duplicata, o desconto limite é o valor da comissão, então nunca vai gerar uma duplicata com valor negativo. Hoje o sistema já vai bloquear isso. Então, se a comissão for o valor a pagar R$100 e o desconto de R$100, será zero, então não gerar duplicata naquele motorista. No menu de TMS, criamos um novo cadastro, que é motivos da mercadoria não entregue. Então, nesse novo cadastro, essa informação de cadastro relacionado a mercadorias não entregues está relacionado às viagens. Então, tem os filtros de código, descrição e status desse cadastro. E ao cadastrar, é simples, é basicamente uma descrição e o status, se ele está ativo ou não. Então, nesse exemplo aqui, nós temos os cadastros que colocamos como exemplo de diferença de peso, erro de faturamento, que são informações relacionadas às viagens do Força de Vendas. Fizemos também uma melhoria na tela de confirmação de canhoto, colocando novas informações, que agora tem o status do canhoto, tem o número da viagem, o tipo de veículo e as notas relacionadas àquela viagem. E na finalização do roteiro de entrega, aqueles motivos de mercadorias não entregue, eles são listados agora nessa tela de finalização do roteiro. Então, ali são listados os motivos que foram cadastrados. Por padrão, o outro virá sempre como selecionado, que aí o motivo ele pode incluir a informação que ele precisar. E se ele selecionar um outro tipo de motivo, nesse outro exemplo aqui, destinatário, não há necessidade de incluir um motivo por escrito, que ele pode finalizar o roteiro automaticamente. Fizemos um novo cadastro, que é cadastro de categoria de clientes, no módulo de CRM. Então também é um cadastro onde está a necessidade de colocar o código, a descrição e o status da categoria. Esse código hoje ele vai ser utilizado como integração com a frente de caixa. Então é um campo em aberto que ele pode digitar e a descrição e o status daquele código de categoria. Nesse exemplo aqui, nós cadastramos algumas informações que tem o código, a descrição e o status dele. Essa informação de cada categoria do cliente, ela será listada na tela na aba de pessoa, na aba dados gerais. Então, na parte inferior, será listado a categoria do cliente. Nesse exemplo aqui, nós temos 2 ativos e um inativo. Nesse filtro, nós estamos exibindo os inativos porque ativos de você incluir uma categoria e por algum motivo alguém inativar e poder de novo ele dentro do cadastro de categoria do cliente. Porque pela lista que nós temos de categorias, pode ser que algum usuário inativou algum que não deveria. Então ele lista aqui essa nova função de mostrar quais estão os inativos, podendo utilizar ou não essa informação. Que caso esteja inativo, é só ir no cadastro e ativar novamente que ele volte a funcionar para enviar para a frente de caixa. É mais para listar para o usuário que está fazendo a manutenção da categoria do cliente, saber quais estão inativos e quais não estão. Só para identificar em relação a essa categoria de cliente, será uma informação que será listada depois dentro do arquivo que vai para a frente de caixa. Então é uma informação que eu vou mostrar nas próximas reviews, que estão sendo desenvolvidas ainda. Se alguém precisar de alguma informação relacionada a isso, só entrar em contato com o nosso suporte, que o pessoal passará mais informações. É isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus e vou mostrar para vocês as novidades do módulo do BI da Bluesoft. Nós adicionamos alguns filtros no nosso dashboard de Trusted Advisor. Foram adicionadas novas visões no dashboard de Trusted Advisor. Então agora nós temos visões por departamento, por subgrupo, por grupo e por seção. Então agora, além de visualizar essas informações dessa forma, o cliente também vai conseguir utilizar esses dados como filtro para as demais visões do dashboard. Então se ele quiser visualizar apenas um grupo em todo o dashboard, basta ele usar esses gráficos para a realização de filtros. Temos também um novo dashboard, que é o dashboard de manifestação de notas fiscais.
Então, nossa intenção com esse dashboard é facilitar a vida do pessoal da escrita fiscal para poder identificar quais notas fiscais já tiveram a sua operação confirmada, quais já estão com ciência de operação, quais ainda estão sem manifestações, quais estão com operações não realizadas ou com operações desconhecidas. Então a gente está mostrando aqui o totalizador de acordo com os filtros que o cliente selecionar, qual é o total de notas, né? Quantas estão em cada situação. E a gente também está mostrando aqui um gráfico de evolução de manifestações, que vai servir para a organização da equipe, para poder saber em qual período do mês, normalmente, as manifestações são feitas com maior frequência. Além de ter aqui, nessa parte azul clara, que é uma análise preditiva, se nada mudar, quantas notas vocês vão manifestar nos próximos X dias. Nesse mesmo dashboard nós apresentamos uma tabela com detalhamentos das notas. Então nós mostramos os números das notas, nós mostramos o CNPJ do emitente, o nome do emitente, o valor total dessa nota fiscal. E nós temos aqui duas funcionalidades que vai poder levar o cliente tanto para a nota fiscal dentro do RP, caso ele precise fazer alguma manutenção, quanto para o XML da nota fiscal, caso ele precise desse XML para. Então, se o cliente precisar saber, por exemplo, quais são as notas fiscais não manifestadas, ele vai utilizar o filtro de notas não manifestadas e vai conseguir ir direto para o RP ou para o XML da nota, se ele precisar fazer algum tipo de manutenção aqui. É isso, obrigado.